Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bom nós estarmos aqui esta manhã, para juntos nós separarmos esse tempo de culto, de louvor, de adoração ao Senhor. Alguns irmãos viajando, hoje deram notícias, que Deus abençoe a vida deles, e outros nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo de casa. Deus abençoe cada lar neste dia, que Deus possa edificar a sua família, a sua casa. Separe esse momento mesmo de culto ao Senhor. Eu gostaria que, só uma observação, hoje nós estamos gravando o nosso culto, para os irmãos assistirem depois, então eu gostaria que ou o Jota, ou a Cíntia, a Lara, mandassem só um recadinho no grupo da nossa igreja. Estamos com problema na transmissão e estamos gravando o nosso culto. Logo agora, depois no final da tarde, já vamos postar no YouTube para que os irmãos possam acompanhar. Separei este momento de casa também. Salmo 117. Abra o seu texto bíblico no Salmo 117. Salmo 117. Vamos ficar de pé e fazermos a leitura deste texto a uma só voz. Salmo 117. A palavra do Senhor, ela diz, todos juntos: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui esta manhã para louvarmos juntos ao nosso Deus, esse Deus que é poderoso, que é soberano, que está cuidando de todas as coisas. Feche seus olhos nesse momento. Vamos separar um momento de gratidão, de louvor ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, exaltar e bendizer ao nome do Senhor, por sua grandeza, por sua misericórdia, pelo seu convite para as nossas vidas, para estarmos aqui louvando e bendizendo o seu nome. Agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para este momento, Deus. Porque a sua misericórdia nos alcançou, Pai. Porque o seu amor nos alcançou. Por isso, ó Deus, nós podemos estar aqui esta manhã, tendo o privilégio de cultuar ao Senhor, ó Pai. De louvar, de bendizer o teu santo nome, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai, nesta manhã, mas que não só neste momento, mas a nossa vida, ó Deus, como louvor e adoração ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Deus. Os irmãos podem sentar. Que privilégio enorme louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Muito obrigado, os irmãos, a nossa equipe de louvor. Que semana de boas notícias, né? Ou esperamos que sejam boas notícias. Aí, desde domingo passado, estamos aí tendo boas notícias na área da saúde. Por um lado, né? Por um lado, boas notícias. Por outro lado, crescimento ainda dos casos neste tempo de pandemia. Nós vamos separar um tempo de oração, de intercessão pelo nosso país, por esses irmãos que estão trabalhando na área da saúde, por essa vacina, rogar ao Senhor a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. E eu quero chamar aqui, à frente para essa oração, o pastor Beto. Vem cá, Beto. Pastor Beto, ou Roberto César. Ele é pastor lá em Palmital de Minas, cidade onde a gente teve o prazer de conhecer, estar lá por 2 vezes. O ano passado já não conseguimos, né, visitá-lo por conta da pandemia, mas o Beto está lá trabalhando, uma cidadezinha, uma grande metrópole, né? Beto. Uma cidadezinha de 3 mil, Beto? 3 mil, gente. Mas que cidade maravilhosa. É uma alegria estar lá em Palmital de Minas sempre. Então, o Beto vai orar por esse momento no nosso país. Lembre das orações de vocês, pela vida do Beto, da Sabrina, por Palmital de Minas, os seus filhos lá. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que está conosco todos os dias, e a Tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Nós não temos palavras para expressar a gratidão que nós temos pelo Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós, nos escolheu, sem nós termos mérito algum, mas mesmo assim o Senhor se inclinou a nós para nos resgatar do lamaçal do pecado. Ó Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor habita e escolheu em nós para habitar. A Tua presença em nós é algo maravilhoso. E ó Senhor, nós colocamos diante do Senhor, nesta manhã, tão boa, tão especial, o nosso Brasil, o nosso mundo, com relação a essa pandemia que está por aí. Ó Espírito Santo, que o Senhor conduza os nossos governantes, para que eles tenham, no mínimo, o temor ao Senhor, para que, ó Deus, eles possam ter o discernimento de dirigir a nossa nação para o melhor caminho. Ó Deus, nós, como o pastor Bernardo falou, essa semana começou, sim, com boas notícias com relação à vacina, mas, ó Espírito Santo, que nós, o Teu povo, possamos confiar muito mais no Senhor do que nessa vacina, mas que, Espírito Santo, possamos descansar acima de tudo e saber que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Então, ó Deus, abençoe os profissionais da saúde, abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão na linha de frente, que eles possam, Senhor Deus, ser resguardados pelo Senhor, que eles possam, Senhor Deus, enfrentar essa pandemia sabendo que o Senhor está à frente de tudo. Ó Senhor, nós rogamos ao Senhor, para que o Senhor tire tudo isso, tire essa pandemia, para que nós possamos também continuar também louvando ao Senhor. Ó Senhor Deus, nós queremos cumprir aquilo que o Senhor mesmo falou, que se o Teu povo se humilhar, colocar diante do Senhor as nossas petições, confessar os nossos pecados, o Senhor viria e sararia a terra. Então nós queremos fazer essa primeira parte, ó Deus, de realmente nos humilharmos a Ti, de realmente estarmos diante do Teu trono, aos Teus pés, reconhecendo que nós não somos absolutamente nada sem o Senhor, para que a segunda parte da Tua promessa seja cumprida, para o Senhor vir e curar a nossa nação, a nossa terra.
Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Beto. Que Deus abençoe a sua vida. Quem sabe Deus prepara um tempo ainda, se o Beto estiver em Palmital de Minas, e a gente consegue lá visitá-lo, né? É muito bom, gente. Você vai no supermercado, lá na esquina, você encontra aquele macarrão, sabe aquele macarrão grosso, Marcelo, comprido, que vem ainda na embalagem de papel, que você faz com frango, aquele macarrão com frango. E Guaraná tá aí, gente. Você encontra lá em Palmital de Minas, Guaraná tá aí. Olha, frango caipira, né? Bom demais estar lá em Palmital. Como eu disse, gente, essa semana foi uma semana de boas notícias. Como foi bom chegar do culto em casa à tarde e acompanhar no final da tarde um anúncio aí da Anvisa a respeito da vacina e ver como que isso já aconteceu. Algum profissional da saúde está aqui hoje? A Fran? Já vacinou, a Fran? Está tudo certo? Aí, gente, tá vendo? Olha que bênção, viu? Tá tudo bem. Nós temos, então, boas notícias. Mas a melhor notícia que eu vi essa semana, o melhor momento para mim foi quando uma das diretoras da Anvisa, ela foi anunciar a vacina e um pouquinho antes ela disse: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a maior verdade. É isso que traz esperança para as nossas vidas. E quando nós falamos de futuro, nesse momento de incerteza que nós estamos vivendo, nesse momento onde a gente não consegue, às vezes a gente planeja, coloca algumas diretrizes, mas chega daqui a algum tempo, tudo muda. A gente não consegue, isso nos provou que nós não conseguimos ter nada em nossas mãos no controle, mas sabemos que Deus está no controle. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, por ter essa esperança em meu coração, de saber que Ele vive, de saber que Ele está sentado no trono, de saber que Ele está governando todas as coisas. Eu posso crer, eu posso perseverar, eu posso continuar na certeza que é Ele quem está dirigindo todas as coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre perseverança. Perseverança para seguirmos em frente. Perseverança é uma atitude de quem se esforça constantemente, apesar das dificuldades. Apesar do momento que nós estamos vivendo, nós continuamos a caminhar. Mas a perseverança, ela exige um outro fator. Exige algo que você possa acreditar para perseverar, para continuar caminhando. Quem continua, quem persevera, é porque acredita em algo. Por isso eu quero meditar com você no capítulo 14 de Josué. Josué, capítulo 14. Lucas, afasta só isso aqui um pouquinho para cá, aqui, ó, que eu acho que a Fran não está me enxergando, e eu vejo aqui também, às vezes, ela pode ficar... Aí, pronto, estamos vendo André e a Fran. Eu acho que estava atrapalhando a visão deles também. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Criate Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que através da ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós possamos compreender a beleza, a profundidade, a riqueza da Sua palavra para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa série Futuro e nós estamos falando sobre o livro de Josué. Nós começamos falando sobre o primeiro capítulo de Josué, onde Deus exorta Josué para ele ser forte e corajoso. Mas, para que Josué tinha que ser forte e corajoso? Para continuar buscando e para continuar obedecendo ao Senhor. Para continuar dando ouvidos ao Senhor. Para continuar ouvindo a instrução de Deus. E esse é um grande princípio para as nossas vidas. Por que temos que ser fortes e corajosos? Para continuar seguindo ao Senhor. Diante do cenário que nós estamos vivendo, diante das incertezas que nós estamos vivendo, isso sempre foi e é primordial para as nossas vidas. Por isso que essa é a instrução de Deus para Josué, para que ele pudesse seguir o caminho do Senhor. Logo em seguida, nós falamos sobre o grande desafio de Jericó. Eles que saíram do deserto, eles que eram escravos no Egito, agora estavam entrando na terra prometida, diante do seu primeiro grande desafio, Jericó. Cidades de muros altos, cidade de um forte exército, porque ali tinha um rei. Então, com certeza, um exército poderoso naquela cidade. E aqueles homens, então, se põem à frente daquele grande desafio com uma estratégia perfeita. Marcharam ao redor da cidade e, no último dia, marcharam ao redor da cidade e gritar. Que boa estratégia eles tinham diante de uma cidade com um exército enorme, muros e muros enormes. Mas eles eram fortes e corajosos para ouvir a estratégia de Deus. Aquilo que Deus estava ensinando, aquilo que Deus estava direcionando. E ali do capítulo 6 até o capítulo 11, capítulo 12 de Josué, nós vamos ter as conquistas. Lutas e batalhas, e eles vencendo, perderam, porque um homem no meio do povo não ouviu a instrução de Deus,
E todo o povo e todo o exército levou uma grande surra em uma primeira batalha contra Ai, mas depois eles venceram, porque ouviram a voz de Deus. E aí depois, então, Josué passa a dividir a terra. Lembra quando nós falamos no começo que Josué ele tinha 3 grandes desafios? Conduzir o povo, vencer as batalhas e dividir as terras. E agora, então, Josué está fazendo isso. As batalhas terminaram? Não, ainda não. Porque agora o povo já era grande maioria ali naquela terra. O povo já dominou aquela terra, mas tinha ainda pequenas regiões que eles precisavam ainda conquistar. Algumas cidades que eles ainda precisavam tomar, mas isso agora ia ser feito com as tribos. Através das divisões das terras, eles iam para essas regiões e conquistando aquilo que ainda faltava. É neste contexto que nós estamos falando aqui do capítulo 14 de Josué. E agora, Calebe retorna a Gilgal para conversar com Josué a respeito da promessa que Deus fez através de Moisés para ele. Mas nós temos no texto uma grande lição de perseverança. Uma grande lição de um homem que, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar da sua visão, quando eles estavam lá em Cades Barneia, lá para entrar na terra prometida, Moisés manda um homem de cada tribo, os 12 espias, eles voltam 10 e diz, não vai dar, não vamos dar conta, lá é terra de gigantes, esse pessoal é muito poderoso, nós saímos do Egito para morrer. Mas Josué e Calebe trouxeram boas notícias. Disseram, sim, lá é uma grande terra. Lá vamos ter grandes oportunidades. Mas sabemos que o povo pereceu. E toda a geração, e toda aquela geração de homens, pereceu no deserto. Mas Josué e Calebe, eles perseveraram no Senhor. Neste tempo que nós estamos vivendo, precisamos perseverar. Precisamos continuar fortes e corajosos, ouvindo a voz de Deus, a instrução de Deus para as nossas vidas e seguir naquilo que Ele tem nos chamado. Precisamos perseverar no Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós podemos perseverar, em primeiro lugar, porque Deus é um Deus de promessas. Veja aí, a partir do versículo 6 ao versículo 9. Versículo 6, Calebe pede a terra que lhe foi prometido. Chegaram os filhos de Judá a José em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Quando ocorreu esse episódio? Lá em Números, capítulo 14. Se encontra justamente essa conversa quando eles retornaram, e no versículo 24 de Números 14, a palavra do Senhor diz, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Promessa e perseverança. O que levou Calebe a perseverar? O que levou Calebe a passar pelo deserto? O que levou Calebe a chegar aqui no texto e dizer agora, sou forte, como no dia que recebi esta promessa? A certeza da voz e da promessa de Deus para a vida dele. Lembra quando eu disse no começo que toda perseverança, ela requer algo, que toda perseverança, ela requer algo que o incentive, que o empurre, que o conduza por aquele caminho para não desistir. Justamente aquilo que fez com que Calebe pudesse ser perseverante foi a voz de Deus, foi a promessa, a direção de Deus para a sua vida.
assim como hoje Deus tem grandes promessas para nós. Deus, Ele nos prometeu nos perdoar. Deus promete a sua presença para as nossas vidas. Deus promete um lugar. Deus promete nos sustentar. Deus promete nos guardar. Deus promete que vamos ressuscitar. Que assim como Cristo Jesus ressuscitou, nós também com Ele temos promessas de Deus para as nossas vidas. E o que garante essas promessas para as nossas vidas? Porque o Alberto é um homem alto, assim, forte, bonito? Não. Por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não merecíamos nada. Nós não éramos dignos de nenhuma promessa de Deus. Nós erramos, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e de suas promessas. Nós que deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, envia seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, morrer a nossa morte, entregar a sua vida, para que possamos agora voltar a ouvir a voz de Deus, a sua direção, as suas promessas. E como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Em Cristo Jesus, temos o sim de Deus para as suas promessas, por causa do seu amor para conosco, para a sua glória, para a sua glória. Esse é o objetivo das promessas de Deus em nossa vida, para que possamos glorificá-lo. Então, se servimos um Deus de promessas, um Deus que tem promessas para as nossas vidas hoje, o Deus que tem uma palavra, o Deus que nos chamou, o Deus que nos atraiu por sua infinita misericórdia, nos chama para caminhar com Ele. A que você tem dado ouvidos neste tempo? O que tem conduzido a sua vida? As promessas de Deus? Ou a esperança deste mundo? As promessas de Deus, ou naquilo que podemos ainda construir e fazer, porque aqueles que colocaram a sua esperança, a sua perseverança, a sua expectativa nas coisas desse sistema, esses morreram e ficaram no deserto. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que ouviram a voz de Deus, estes ficaram firmes. Estamos diante de um tempo de incertezas, diante de um tempo onde nós não sabemos o que vai ser amanhã, diante de um tempo que nós vamos sair para o trabalho, eu não sei o que pode acontecer com a minha vida. E qual a palavra que norteia o meu coração? Qual a palavra que está norteando as minhas decisões? Precisa ser as promessas do Senhor em Cristo Jesus para nós, porque é isso que fortalece as nossas vidas. Porque se a gente limitar a nossa esperança apenas a este sistema, apenas a este mundo, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, para a sua palavra, para a graça que nos alcançou, nós temos uma esperança ainda maior e podemos continuar perseverando, porque Deus é um Deus de promessas. Segundo lugar, podemos perseverar porque Deus nos ajuda a receber o que Ele prometeu. Do versículo 10 ao versículo 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para
voltar. Números 14. Caleb com 40 anos. Josué capítulo 14. Caleb com 85 anos. 40 anos caminhando no deserto. 40 anos, ele que voltou da terra, que ele olhou, que ele espiou, com toda a esperança, com toda a expectativa, com todo o desejo de entrar, acreditando que eles poderiam possuir aquela terra, mas ele ficou 40 anos no deserto por causa da incredulidade dos homens do seu povo. Mas algum tempo de batalha, de grandes lutas, lutas sangrentas. Se fosse feito um filme sobre o livro de Josué, ia ser talvez um dos filmes mais sangrentos que nós iríamos assistir, tamanha as batalhas que tinham neste livro. Mas veja o versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Ele é quem nos mantém vivos para a sua glória. É Ele, é quem nos sustenta. É Ele quem nos ajuda e nos conduz em direção às suas promessas. Mas sabe, existem dois grandes períodos, momentos de risco na nossa vida. Entre a promessa e a vitória, nós temos o desafio. E quantos, durante o desafio, se perdem? Quantos se perderam no deserto durante o desafio? Porque a luta, às vezes, chega a ser forte demais. Dura. Parece que o momento que nós enfrentamos, parece que o calor do momento que nós enfrentamos chega a ser insuportável para a nossa alma, para o nosso coração. E muitos neste momento, eles se esquecem de quem sustenta, porque pensa, Deus me deixou aqui. Deus nos tirou do Egito para ficar no deserto, e eu vou morrer aqui. Durante o momento de dificuldade, quando a tristeza bate à nossa porta, quando a luta bate à nossa porta, muitos se perdem, porque se esquecem de quem sustenta, de quem guarda, de quem conduz. O outro grande momento de risco é depois da vitória. Como Acã. No final da luta deles com Jericó, Deus deixa uma instrução muito clara para eles não pegarem nenhum objeto daquela cidade, a não ser os metais preciosos. Mas o que Acã ele faz? Ele vai lá e pega objetos que não era para ele pegar. Depois da vitória, se esqueceu da instrução de Deus, e todo o povo pagou por causa disso. E quantos de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, no nosso caminhar da nossa jornada, clamamos ao Senhor por algo, oramos ao Senhor por algo, apresentamos pedidos ao Senhor por algo, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos concede, e passar do tempo estamos caminhando completamente distantes de Deus, porque nos esquecemos quem nos deu, quem nos sustenta, quem nos guarda, quem conduz as nossas vidas dia após dia. Não dê a si mesmo crédito da sua força e das suas habilidades, mas dê a quem é de direito toda a honra e toda a glória, o Senhor que nos mantém vivos. O Senhor que nos mantém vivos. Sabe por que Caleb conseguiu perseverar? Porque ele guardou em seu coração o Deus que lhe fez a promessa. A promessa e o Deus da promessa. Ele não guardou somente a promessa de que um dia Deus vai me dar, eu vou receber, vai chegar lá na frente, eu vou ganhar, mas o Deus da promessa. A palavra do Senhor diz que Caleb, ele continuou perseverando.
Ele continuou caminhando no caminho do Senhor, ouvindo a direção do Senhor para a sua vida. Caleb conhecia a promessa e o Deus da promessa. E isso o sustentou em sua jornada. Podemos perseverar porque Deus ele nos ajuda a receber o que Ele prometeu quando perseveramos em seu caminho. Quando olhamos para o Senhor. Terceiro e último lugar, podemos perseverar porque Deus nos ensina a buscar as suas bênçãos. Veja o versículo 12 ao versículo 15. Ainda, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Veja aqui, meus irmãos, Caleb ele se apresenta diante do seu general para lembrar aquilo que o Senhor lhe prometeu, para pedir aquilo que o Senhor lhe prometeu. No versículo 10, ainda pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Nós podemos pedir ao Senhor, crer na soberania de Deus, acreditar que o Senhor está tomando conta de todas as coisas, não é pedir, não é deixar de apresentar os nossos pedidos ao Senhor, não é deixar de orar e buscar ao Senhor. Podemos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, mas sabe qual é a questão? Muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos com a dureza do nosso coração, com o orgulho da nossa vida. Pedir ao Senhor é com base em conhecimento de Deus, é conhecer a sua palavra, é saber que estamos sós, podemos orar ao Senhor e saber que Ele está conosco, é saber que quando estamos passando por lutas, por dificuldades, é saber que o Senhor Ele nos sustenta, o Senhor Ele conduz as nossas vidas. Mas precisamos conhecer ao Senhor e a sua palavra para o buscarmos, para pedirmos, para apresentarmos os nossos pedidos ao Senhor. Caso contrário, vamos pedir e não receber porque não o conhecemos e pedimos segundo a dureza do nosso coração, para esbanjar. Mas precisamos buscar ao Senhor, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que todas as coisas que você quer, mas quando você busca o reino de Deus e a justiça, não é Deus que agrada de você e te dá o que você quer, mas você que muda o seu coração. O seu coração que é transformado segundo a vontade dEle, segundo as promessas dEle, segundo o que Ele quer nos entregar. Então nós passamos a submeter a nossa vida e a nossa oração à vontade dEle, com alegria e com prazer em nosso coração, porque o conhecemos. Caleb conhece o Senhor. Caleb apresenta porque ele caminhou com o Senhor. Caleb sabe da palavra e da promessa do Senhor. Mas apresentar os nossos pedidos ao Senhor não nos tira a responsabilidade das nossas ações. Ah, Deus, me dá isso. Ah, Deus, olha aqui o que eu estou passando, olha a minha família, olha a minha casa, olha para determinada situação e você cruza os braços
E Deus, como se fosse um Deus de um pai, de um filho mimado, vai lá e faz o que Ele quer, a hora que quer. Não, não é dessa forma que podemos buscar as bênçãos do Senhor. Veja o versículo 12. Ouvi que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo. Calebe foi lá lutar. Calebe foi lá buscar aquilo que Deus lhe entregou. E veja o versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor. Atitude. Calebe tinha atitude. A nossa perseverança, o conhecer a Deus, precisa gerar em nós atitudes em direção àquilo que Ele quer nos dar. Buscar ao Senhor. Podemos orar ao Senhor e sabemos que é Ele quem nos santifica, mas existe da nossa parte o esforço para caminhar com o Senhor. Sabemos que temos a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, mas a palavra nos ensina a buscar a sua presença. Podemos pedir a direção de Deus para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, mas a palavra do Senhor também nos ensina a amar as nossas esposas, as mulheres a honrar os maridos, os filhos honrarem os pais aos filhos. Existem instruções de Deus para a nossa vida, para caminharmos em direção às suas bênçãos, atitudes da nossa vida. Buscar ao Senhor não significa que não vamos fazer nada, mas buscar ao Senhor significa que vamos ter atitudes em direção àquilo que Deus quer fazer conosco. Para onde o Senhor está direcionando as nossas vidas. Diante deste momento, meus irmãos, que nós estamos vivendo, de um futuro incerto, de não saber o que vai ser na próxima semana, de tantas dificuldades, de tantas perdas, lembre-se, podemos perseverar. Podemos perseverar porque Deus é um Deus de promessas, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Podemos perseverar porque Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos ajuda, Deus é quem nos conduz em direção ao que Ele prometeu para as nossas vidas. Podemos perseverar, nos voltando para a palavra de Deus, que nos ensina a buscar as bênçãos do Senhor, não como o nosso coração quer, mas como Deus está nos conduzindo, como Deus nos confronta e transforma as nossas vidas. Um dos parceiros da nossa igreja, esqueci de mencionar isso nos recados, vou mencionar daqui a pouco, da igreja presbiteriana Chácara Primavera, o Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, ele sempre fala algo, em alguns momentos de conversa, com alguns grupos de jovens pastores, ou nos encontros da rede, ele sempre fala que a vida não é como uma corrida de 100 metros. E eu entendo bem de corrida, viu, gente? Sei bem como que funciona o processo. Não é como um tiro que você dá 100 metros e corre com toda a força ali naqueles 100 metros e você passa a linha de chegada e deita no chão, se estira por conta daquele tiro que você deu. A vida é como uma maratona. Precisa manter o ritmo. Precisa conhecer o trajeto. Precisa olhar por onde você está passando. E aí sim nós vamos chegar na linha no final. Sabe? Perseverar não é importante, às vezes, como nós iniciamos a nossa jornada, mas como nós vamos terminar a nossa jornada.
E é isso que Caleb ele está nos ensinando aqui. Começou crendo no Senhor, firme e forte. Durante o caminho se manteve firme e alcançou aquilo que Deus prometeu para a vida dele. No final desse tempo de pandemia, que eu espero que chegue logo, como que nós vamos chegar lá? Como que você vai chegar lá com a sua vida, com a sua perseverança, com a sua força? Qual vai ser, a partir de agora, como nós vamos contar aqui que plantamos uma igreja no tempo de pandemia, e vamos contar daqui a alguns anos para a Ana, para os outros filhos nossos que vão chegar, daqui a pouco filho dos meninos, aí, que nós caminhamos, que nós perseveramos no Senhor, em caminhar com o Senhor. Deixa eu deixar algumas perguntas para você refletir e praticar, então. O que tem te motivado a perseverar? E às vezes você fala, Bernardo, olha, sinceramente, já estou tão cansado, tão cansada, que nada, já não quero nem perseverar mais. Tamanha dificuldade que eu estou passando na minha vida. Volte a sua vida para os caminhos do Senhor. Volte o seu coração para a palavra de Deus. Segunda pergunta: onde você ficou durante essa jornada? Às vezes, no meio do desafio, no meio da jornada, estava caminhando tudo bem, e porque estava caminhando tudo bem no meio da jornada e do desafio, você se esqueceu do Deus que te sustenta e se perdeu. Ou às vezes você já alcançou algo que tanto você queria, e depois desse momento, você também esqueceu quem te deu, quem te sustentou, quem te guardou. Lembre-se de onde você caiu. Terceira e última pergunta: quais atitudes você precisa tomar em direção a um relacionamento com Deus? Em direção a buscar as bênçãos do Senhor para a sua vida, segundo o propósito dEle, não segundo o nosso coração, mas em conhecê-lo. Orar, ler a palavra de Deus, separar um tempo, é isso que nos ajuda a perseverar. Que possamos ser perseverantes nesse tempo, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Muito obrigado por sua palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos traz para perto do Senhor, ó Pai. Sua palavra, ó Deus, que revela o seu querer para as nossas vidas, a sua vontade, e queremos perseverar, ó Deus, não segundo o nosso coração, mas segundo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, porque cremos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para que os seus propósitos se completem em nossas vidas, ó Pai, para que possamos caminhar com o Senhor para a sua glória, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos caminhar dessa forma, ó Deus, ser como Caleb, ser perseverantes, ó Deus, na jornada, que às vezes é muito difícil, que passa pelo deserto, que passa, ó Deus, pela incredulidade de outras pessoas, Pai, que passa por batalhas, mas que o Senhor fortaleça o nosso coração, ó Deus, para estarmos diante do Senhor firmes, ó Pai, e que possamos dizer, ó Deus, que como era a nossa força, ainda é hoje, ó Deus, porque caminhamos com o Senhor, ó Pai. E se aqueles que estão fracos, aqueles que já não conseguem dizer isso, ó Pai, que o Senhor fortaleça os corações, ó Pai. Fortaleça, Deus, as nossas forças, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos perseverar. Nós te agradecemos, ó Deus, que fique em nossos corações esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu só abrir para vocês, contar essa novidade rapidamente, antes de encerrarmos. 2019, né, Lucas? 2019, né, que a gente começou a conversar. 2019, eu estava num processo de apresentar o nosso projeto de plantação para várias igrejas, várias redes de plantação, e fiquei um longo tempo fora de casa, um tempo cansativo, 2019. Tinha meses que tinha semanas dos meses que eu dormia, às vezes 2, 3 vezes na semana em ônibus, para poder visitar a gente, correr atrás e tudo mais. E aí nós começamos o nosso grupo base. Outubro de 2019, novembro de 2019, né? E não tive nenhuma resposta dessas parcerias. E aí começamos os nossos cultos aqui. Chegou o nosso primeiro culto público, quase 90 pessoas, o segundo também, o terceiro já tinha começado as notícias e aí entrou a pandemia. Confesso que durante um tempo eu fiquei assim, será que era hora de plantar uma igreja, gente? Aí eu tinha que pregar lá em casa sozinho, né? Lá no estúdio, lá improvisado, a Cíntia lá em casa, a gente naquela coisa, as meninas nos ajudando aí na internet a criar o trabalho das crianças e a gente divulgar, aquela correria toda. E não veio nenhuma parceria. Quando foi em dezembro do ano passado, dia 5, o Ricardo mandou uma mensagem, voltamos a conversar, e agora, este mês, fechamos uma parceria. A Igreja Presbiteriana Chácara Primavera é parceira em investimento financeiro aqui na nossa plantação e também em uma mentoria, além da verba que eles nos disponibilizam neste tempo para nós, durante os próximos 3 anos, eles ainda estão bancando uma mentoria, né, para o pastor aqui, neste tempo, com outros plantadores, aprendendo um pouco mais, e uma igreja luterana, Comunidade Encontro de Florianópolis, do pastor Zigoff. Depois vocês podem conhecer essas igrejas na internet, viu? Lá no Instagram. Eles também estão conosco durante este tempo. E outros irmãos estão enviando o nosso projeto para outros países também. E aí eu vi como Deus é bom. Por que as parcerias não vieram ano passado? Porque nós não iríamos precisar. Mesmo. Porque Deus mandou agora? Porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele quem está conduzindo todas as coisas. Então, nós temos um motivo de muita gratidão. E nós vamos orar por essas igrejas, viu? Agradecer ao Senhor pela Chácara Primavera, pela Luterana, pela Comunidade Encontro, né? que é uma igreja luterana, pela Atos 29, CTPI, e tantos outros que têm colaborado conosco, né? Diretamente, através, edificando a minha vida, ou também agora financeiramente. Vamos orar por esses projetos, depois nós vamos encerrar. Presbítero Zé Mauro, vem cá, meu irmão. Orar e agradecer ao Senhor por isso. Senhor, nós te agradecemos muito especial pela unção que o Senhor tem dado para essa igreja, principalmente para o pastor Bernardo. Nós sentimos que o Senhor está nos preparando por uma grande responsabilidade, porque quando o Senhor nos delega, ó Pai, a palavra do Senhor, o Senhor nos delega, ó Pai, essa clareza do nosso propósito, o Senhor está nos dando também responsabilidades, e nós te agradecemos, porque o Senhor está nos preparando há tanto tempo, ó Pai, por essa maneira diferente de plantar a igreja. Obrigado porque o Senhor escolheu o pastor Bernardo para nos conduzir. Ó Pai, obrigado pela liderança dessa igreja, ó Pai, que tem também reunido, tem estado, ó Pai, comprometida, ó Pai, com o propósito do Senhor, de remir o tempo. E te agradecemos porque no tempo do Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos por essas parcerias, a Igreja Primavera, ó Pai, o Encontro, a igreja lá de Florianópolis e tantos outros que estão estudando também esse projeto. E que esse projeto possa abençoar outras igrejas. Nós temos essa visão de multiplicar, ó Pai, esse modelo,
de cooperar com aqueles irmãos, os missionários, outras igrejas que estão precisando, outros irmãos. Nós queremos daqui, ó Pai, abençoar nações. Isso o Senhor tem colocado no nosso coração. Por isso esteja despertando essa igreja, para que possamos ser líderes também. Pai, muito obrigado. Abençoe com porção dobrada do Teu Espírito, todas essas igrejas parceiras. E que possamos, ó Pai, também CTPI, ó Pai, ser abençoado ali, ó Pai, cada um que compõe essa organização, Atos também, ó Pai. Nós queremos abençoar essas pessoas no mundo que estão ouvindo a Tua voz e pregando a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, pelas bênçãos e pela saúde. Abençoe, ó Pai, as nossas famílias. Abençoe os nossos familiares, aqueles que estão precisando ser alcançados. E nos dirija com o Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como Zé orou, uma grande responsabilidade. Vamos colocar de pé. É bom ver alguns irmãos de volta aqui conosco. Viu? Muito bom mesmo. Estamos alegres demais de ver. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ternas consolações do Teu Santo Espírito, que a Sua presença, que nos faz perseverar, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana. Se Deus quiser, daqui a um tempo a gente está falando, dá um abraço no seu irmão, né? Assim, que está distante, né? Que não é da família.